conversar um pouquinho mais sobre Venezuela. Quem está aqui conosco é o professor Oliver Stunkel, professor da Fundação Getúlio Vargas, que está aqui conosco. Oliver, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo. Oliver, é exagero dizer que a Venezuela está a um passo de uma guerra civil ou não? Bom, neste momento ainda não, porque o exército ainda está ao lado do governo. O exército está coeso? Certamente. Ou seja, o governo apoia ainda o governo. Na verdade, podemos dizer que a Venezuela hoje é uma ditadura militar. Ou seja, os postos-chave são ocupados por pessoas do exército. Então, posso classificar o governo da Venezuela como uma ditadura militar? Muitas pessoas dizem que sim. Eu, de fato, acredito que como o exército hoje tem um poder político muito grande e o Maduro soube incluir o exército no círculo do poder, porque ele sabia que a única maneira de conseguir manter o apoio do exército era, de fato, dar muito poder político e também financeiro. O exército hoje controla toda a questão de arbitragem de dinheiro, controla a distribuição de alimentos. Então, a gente só vai ter um conflito se tiver uma parte do exército que deixa de apoiar, porque a oposição não está armada. Então, nesse sentido, a gente tem uma assimetria de poder que, se ficar desse jeito, a gente ainda não vê uma guerra civil. Sim. Agora, e para onde vai a situação da Venezuela? A gente mostrou mais uma manifestação hoje. Já morreram muitas pessoas, muitas estão feridas, muitas estão presas. Né? Grupo de estudantes foram mandados também para a cadeia. Até onde vai isso? Bom, o país está, o que a gente vê hoje é uma tentativa de consolidação de um processo, né, de autocrático, com o governo tentando evitar eleições livres. A economia depende muito do preço do petróleo, que está muito baixo. Então, temos uma crise horrível, na verdade, a escassez de medicamentos. Cada vez que eu vou para a Venezuela, as pessoas pedem medicamentos básicos para comprar no Brasil, para levar, para dar para as pessoas. Então, o governo tenta, nesse momento, se manter no poder e espera depois uma mudança no preço de petróleo, na verdade, que ajudaria nesse processo. Mas, por enquanto, a expectativa geral é que esse governo se manterá no poder justamente por essa distribuição de forças que, neste momento, ainda está ao lado do presidente. Nós temos uma notícia aqui, atribuída ao Banco Central da Rússia, dizendo que o preço do petróleo, do barril, poderia chegar a $25. Sim. Quer dizer, então, ao invés de subir esse preço, o preço pode cair. Hoje estava na base de 50, mais ou menos. Sim. Chegar em 25, então, como é que ficaria a situação da Venezuela? Bom, a gente já tem uma crise humanitária, né? A gente tem em torno de 800 mil venezuelanos que saíram para a Colômbia, em torno de 30 mil ao Brasil e, nos últimos anos, 80 mil aos Estados Unidos. Então, a gente vê uma onda de refugiados, né, de pessoas que vão sair. Vale apontar que o governo venezuelano tem dois poderosos parceiros. Quais? A China e a Rússia, na verdade. Ambos enxergam na Venezuela um aliado. Cuba também é um país que ajuda muito a evitar, por exemplo, uma condenação regional contra a Venezuela. Na semana passada, a gente viu que o Brasil e o México não conseguiram, de fato, uma maioria na OEA para condenar a Venezuela. Então, ainda existe um apoio. E a China emprestou tanto... Que tipo de apoio vem da China e da Rússia? Desculpa, me surpreendeu até. A China, na verdade, emprestou 60 bilhões de dólares ao longo dos últimos anos ao governo venezuelano. Isso é pago em petróleo. Então, a Venezuela hoje é o sétimo fornecedor mais importante da China, né, que precisa importar muito petróleo. O governo chinês sabe que, se tiver uma mudança de regime na Venezuela, essa oposição, esse novo governo, vai questionar esses acordos que o governo de Maduro assinou com a China. Então, a China se preocupa muito com essa mudança e dá todo o apoio, porque o Maduro vem dizendo aos chineses, olha, me dá mais uns 6 meses, aí eu começo, né? Obviamente, os pagamentos venezuelanos já estão atrasados, mas eu acho que o custo do ponto de vista de Pequim e também de Moscou, que dá apoio explícito, né? No ano passado, faltava uma semana para a Venezuela declarar calote e uma empresa russa comprou uma parte de um bloco de petróleo por $500 bilhão. Então, nesse sentido, o governo está longe de estar no fim. Eu acredito hoje, no final deste ano, provavelmente o presidente da Venezuela ainda será o Maduro. O Maduro. Do jeito que está, a impressão que tem é que ele está estável, então, no poder, sim, apesar dessas confusões todas que a gente tem mostrado aí na rua. Claro, porque cada vez mais as pessoas saem do país também. Ou seja, as lideranças, as pessoas que têm capacidade de se organizar, hoje estão em Bogotá, em Buenos Aires, em Roraima, cada vez mais, né? Aqui no Brasil. Exatamente.
Então, a gente vê lá que as pessoas que teriam a capacidade de articular um novo projeto, por exemplo, estão saindo. Né? Pessoas jovens, por exemplo, têm um desemprego altíssimo. E apenas para dar um exemplo, qualquer mulher grávida com a possibilidade de ter que fazer alguma cirurgia ou uma cesariana, tem que sair do país porque não existe nem os remédios básicos para fazer uma cirurgia. Então, nesse sentido, tem um esvaziamento também no país que dificulta a organização de uma oposição. Sim. Eu acho que de todas as coisas interessantes que você disse, mas essa de que o Exército, de certa forma, ocupa os cargos do poder, do governo, né? Faz com que, obviamente, seja mais difícil qualquer dissensão dentro do Exército, como aconteceu no passado, né? Em que vários golpes de Estado ocorreram na Venezuela com essa divisão do Exército. Exatamente. Um dado pelo Chávez e outro contra o Chávez. Exatamente, em 92, a gente mostrou aqui. Chávez dando golpe no governo da época, em 2000 o Exército dando golpe contra Chávez. E o Maduro aprendeu muito bem essa lição. Então, o que ele fez? Deu muito poder, muitas vantagens econômicas ao Exército, integrou basicamente. Né? Hoje, na verdade, existem... eu diria que hoje é a estrutura, né? A Guarda Nacional Bolivariana, na verdade. Né? É a estrutura mais poderosa e um país com a escassez de alimentos, obviamente, quem controla a distribuição tem um poder imenso. Eu acho que a única possibilidade nesse momento é quando uma parte do exército, os jovens soldados, por exemplo, acaba se rebelando, por exemplo, a gente pode ter uma situação clássica de, por exemplo, um quartel entrando em conflito contra outro. E aí a gente tem, nesse sentido, a gente teria o cenário clássico de uma guerra civil, né, de uma região contra a outra. Mas neste sentido, nesse momento ainda o governo sabe dar todas as vantagens às Forças Armadas, que acabam se beneficiando muito dessa situação. Gentilmente conosco está aqui o professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Oliver Stunkel. Oliver, você falou agora no Exército. Agora eu estou um pouco confuso. O Exército é uma coisa e a Guarda Bolivariana é outra? Então tem dois exércitos no país? Na verdade, o governo chegou a criar essa nova estrutura. Me lembra da Revolução Francesa, o Exército e a Guarda Nacional. Então, nesse sentido, o governo deu muito poder à Guarda Nacional Bolivariana, que hoje se vê muito nas ruas e cada vez menos. Na verdade, o Exército, como estrutura clássica, ela não tem mais o poder, isso foi esvaziada e, na verdade, criou-se uma nova estrutura muito controlada e criada desde o início com uma orientação ideológica muito clara. E qualquer pessoa que viaja hoje pela Venezuela vê, né, em cada esquina você vê uma presença realmente nas ruas, que é um sinal de uma preocupação imensa. Dessa chamada Guarda Bolivariana. Guarda Nacional Bolivariana, exatamente. Mas o que ela tem uma hierarquia também? Tem generais, tem... Sim, uma estrutura, no fundo, que preocupa-se, acima de tudo, com segurança interna. Né? Ou seja, é uma estrutura que foi criada justamente para evitar qualquer rebelião, qualquer movimento. Né? Essa repressão que a gente ouve, quem faz? É a polícia? Não, acima de tudo a Guarda Nacional. É a Guarda Bolivariana. São eles que fazem essa repressão. Sim, tornou-se o grande para a oposição, esse é o grande símbolo da repressão. Né? Muita crítica, uma instituição muito controversa, mas que tem um poder político elevado. E a gente vê que tem vários generais que ocupam hoje espaço no gabinete. Então, como eu disse inicialmente, a gente pode qualificar cada vez mais isso como ditadura militar. E uma situação, um governo que cada vez menos requer também aprovação pública. Né? A gente vê que a gente tem protestos há mais de 2 meses, mas que uma oposição também que é muito dividida, que tem muita dificuldade em articular um projeto, né, que faça sentido para a maioria da população. Ok. Oliver, muito obrigado pela gentileza. Prazer muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Bom, nós esperamos que com a participação do nosso convidado, professor Oliver Stunkel, professor da Fundação Getúlio Vargas, você possa dar uma olhada também para a Venezuela. Né? Porque é nosso vizinho, porque tem uma importância estratégica para todo mundo e porque está passando por uma situação, obviamente, bastante dura. Né? E a gente precisa acompanhar o que está acontecendo lá. Nós faremos um rápido intervalo e daqui a pouco, em 1 minutinho, a gente volta.